Bolsonaro teve hoje um ataque de gemessão. Ele teve um encontro lá com os evangélicos, aí ele começou a lamuriar, a chorar, a reclamar, dizendo que ele está sendo ameaçado, que as pessoas ameaçam ele, que ele vai ser preso. E mais ainda, ele começou a reclamar que fazem chantagens contra ele. E essa história de chantagem, eu acho que vem de pessoas muito próximas dele. No caso, o ministro Nunes Marques. A questão é que o Bolsonaro não esconde mais o medo de ser preso. O governo acabou. Bolsonaro só trabalha para continuar livre em 2023. E só por isso já vale o seu like. E principalmente, primeiro você vai deixar o like. E segundo, coloca no comentário. Você acredita mesmo que o Bolsonaro ele já não consegue mais esconder o medo dele de ser preso? E claro, se inscreva no canal. Esse encontro aconteceu hoje pela manhã. O Bolsonaro participou de mais um evento com lideranças evangélicas, porque só restou os evangélicos para o Bolsonaro. Ele desmarcou essa semana um encontro que ele teria com a Fiesp, com os banqueiros, com a elite econômica do nosso país. E não faz sentido algum o Bolsonaro não comparecer a esse evento. Ah, mas eles escreveram a carta contra o governo Bolsonaro, aquele manifesto da democracia, mas ele foi chamado para assinar. Ele foi chamado para assinar. E quando ele se nega a comparecer e a assinar aquela carta, ele fortalece a carta. Porque se o Bolsonaro fosse lá e assinasse o manifesto, não estou aqui assinando o manifesto em favor da democracia, não ficaria tão explícito que é um manifesto contra o governo dele. Mas ao não ir, ele mostra, não, esse é um manifesto contra o meu governo, eu fiquei particularmente atingido por esse manifesto e senti que há um rompimento entre vocês, elite econômica, com o meu governo, então eu não quero mais saber de vocês. Só que sem a elite econômica dando dinheiro para a campanha dele, como ele vai fazer? A campanha não tem grana, pessoal, eu já fiz vídeo explicando, vou deixar o link aqui no card. E ele precisa desse dinheiro, e mais ainda, ele precisa do apoio da elite. Só que ele ficou tão transtornado, mas tão transtornado com essa carta, que é uma carta contra o governo dele, que ele se perdeu. Faz uma semana, desde o momento que essa carta foi assinada, que Bolsonaro está perdido e ele fala desse manifesto todos os dias e fala da prisão todos os dias também. Primeiro foi no final de semana, com o Paulo Guedes falando que o Bolsonaro está com a psicologia do perseguido, do torturado, do desesperado, uma coisa mais ou menos assim, link aqui no card. E o Guedes falou, a escalada de tensões do Bolsonaro com as instituições vai continuar, porque ele está desesperado. Ele vai escalar, o STF vai puxar e a corda não vai distensionar, porque ele tem medo de ser preso. E agora ele fala abertamente, estou sendo ameaçado. Estou sendo ameaçado de ser preso. É uma coisa assim que, espero que agora, né, mas de novo, um outro vídeo do Bolsonaro falando, mas todo mundo só fala da prisão do Bolsonaro. Ele já está preconizando a prisão, ele já está antevendo a prisão e já começa a lançar as estratégias dele para sair da prisão, inclusive dando exemplo. O exemplo que aconteceu lá na Bolívia. E como nós estamos falando sobre isso há muito tempo, vale a sua inscrição, porque aqui a gente não dá ponto sem nó. Então se inscreva no canal. O Bolsonaro, hoje nesse evento com os evangélicos, ele novamente já deu a narrativa e mostrou a construção de toda a estratégia dele para fugir da prisão. Mais detalhes dessa estratégia, o link vai ficar aqui no card, que eu não quero ficar alongando muito esse assunto no vídeo de hoje. Mas ele falou, é muito mais fácil. Ele falou o seguinte, eu penso. Ele faz autorreflexão, né? Ele faz autoanálise. Ele é alguém que olha pra dentro de si, pelo menos o Bolsonaro, ele deve acordar de manhã, ou vai se olhar no espelho, acorda todo ferrado, né? Descabelado, talvez até sem dentadura, ele deve se olhar no espelho e fazer uma autoanálise, uma reflexão. E ele disse para os evangélicos que ele olha pra si e fala assim, eu acho que eu não mereço estar aqui. Eu não deveria estar aqui. Mais uma vez ele fala, mostrando que ele não gosta de ser presidente da República. E ele não está demonstrando isso agora, ele demonstrou sempre que ele não gosta de ser presidente. Porque esse presidente dá trabalho e o Bolsonaro não gosta de trabalhar. Vocês acham que o Bolsonaro ficou 20 anos, 30 anos no Congresso, ganhando 30 mil por mês sem fazer absolutamente nada? Pô, agora ele é cobrado, você acha que ele gosta? Claro que não, ele se acostumou àquela vida de bonança. E ele reclamou, ó, não é pra eu estar aqui, mas eu estou aqui. É muito mais fácil estar do lado de lá, ou seja, na oposição, do que estar na posição que hoje eu ocupo. Porque todos os dias as pessoas vêm e me ameaçam. Você vai ser preso quando sair do governo. Olha, você vai pra cadeia. Estão fazendo comigo a mesma coisa que fizeram lá com aquela líder, ex-presidente da Bolívia, que aprenderam. Essa é a narrativa do Bolsonaro. Ele já está entregando e já está municiando a comunidade evangélica. E por que especificamente a comunidade cristã? Porque o Bolsonaro espera que a comunidade cristã faça a mesma coisa com ele do que quando fizeram lá com a vez que o Edir Macedo foi preso.
Lembram disso? Fizeram vigília, ficaram lá na frente, clamaram pelo Bispo Macedo. O Bolsonaro pretende fazer a mesma coisa. Ele quer essa vontade popular. E por isso que ele fala, a vontade do povo é soberana. Então, se quiserem que eu não seja preso, vocês precisam acatar essa vontade da minha liberdade. É isso que ele quer. Só isso. E fazer ali algum tipo de confusão, como ele falou novamente a respeito do exército, né? Ele falou assim, as Forças Armadas querem garantir, eu vou usar as Forças Armadas para garantir uma eleição, um pleito limpo, à força. À força. Vai ser um pleito limpo. Então ele quer demonstrar, olha, que ele luta pela democracia, que ele luta pela legalidade. Só que a gente sabe que isso aí, mas ele tá falando como uma fala golpista. Não, ele só tá fazendo um auê. Ele só tá fazendo um tumulto, porque o que ele quer falar? Ele quer falar o seguinte, olha, eu tentei, com as Forças Armadas, o máximo que eu pude, mas não quiseram, não quiseram. Esse pleito é um pleito fraudado, porque não teve a participação das Forças Armadas. Agora, eles fizeram tudo isso para me derrotar, e agora que eu fui derrotado, estão querendo me prender. Ponto. Essa é a jogada do Bolsonaro que nós estamos já construindo toda essa estratégia há muito tempo. E se você chegou 6 minutos de vídeo, claro, se inscreva, obviamente, no nosso canal. E outra coisa que ele falou é o seguinte, eu estou sendo chantageado. Me chantageio para cargos no STF, me chantageio para cargos no STJ. O cargo no STJ, a indicação que rolou essa semana, foi uma ameaça que o Bolsonaro recebeu do Cássio Nunes. Cássio Nunes que é ministro do STF indicado pelo Bolsonaro. O Cássio Nunes não queria que um desafeto dele fosse indicado como ministro do STJ pelo Bolsonaro, brigou, ameaçou o Bolsonaro, falou, vou romper contigo. E aí o Bolsonaro abaixou a cabeça porque ele tá fraco e teve que ceder aos desejos e anseios do Cássio Nunes. Link aqui no card. Isso aconteceu, pessoal, não é brincadeira. Então ele fala, pô, o cara que eu coloquei lá tá me ameaçando, todo mundo me ameaça, todo mundo quer cargo, é horrível tá aqui como presidente da República. É horrível. Só que esse chororô do Bolsonaro começa a dar um pouco de resultado. Porque saiu a pesquisa da Quest hoje com um resultado que é preocupante e esse é o principal ponto que a oposição, que as esquerdas precisam ficar de olho com relação ao discurso do Bolsonaro e a politização. E por que isso? Primeiro, que se inscreva, porque chegou até aqui, enquanto eu arrumo meu cabelo, você vai se inscrevendo. A pesquisa Quest mostrou que a quantidade de pessoas que acredita que o Bolsonaro está fazendo ou fez tudo, o máximo do esforço para governar o país, aumentou. Aumentou. Então as pessoas que falavam assim, você acha que o Bolsonaro tem feito o máximo possível para governar o Brasil? Era uma porcentagem de 40 e foi para 50. Então houve um aumento dessa percepção. E aí que está a grande questão. Porque se as pessoas começam a perceber, ou começam a ter a ideia, ou a percepção, ou a noção que o Bolsonaro ele fez todo o possível, a população pode começar a eximir o Bolsonaro da responsabilidade. E nós sabemos que não foi isso o que aconteceu. Nós sabemos que o Bolsonaro não entregou uma obra pública, não fez uma política pública e não fez absolutamente nada, principalmente durante a pandemia. E também durante o conflito que nós estamos tendo lá na Europa. Bolsonaro não fez nada para contornar essa situação. Houve lá o problema, não sei o que tem, estados e municípios. Essa narrativa do Bolsonaro começa a ganhar força. Então a oposição precisa pontuar. Não. Na história da pandemia não tinha nada a ver com o STF. O Bolsonaro poderia ter feito. Mas não, ele poderia ter. Então tem que mostrar que o Bolsonaro ele poderia ter feito, poderia ter trabalhado e ele não trabalhou. Não houve ninguém querendo impedir o Bolsonaro de atuar. Absolutamente ninguém. Tanto é que agora, no fim do governo dele, que ele liberou o Auxílio Brasil de 600 reais, saiu, não saiu? Quando ele começou a ser acossado, saiu. Houve redução do preço do combustível. Houve. Agora, onde está o impedimento do Bolsonaro de trabalhar? Ele não trabalhou porque ele não quis. Agora, se a oposição não ficar esperta com isso, poderá ter problemas futuramente no pleito. Futuramente no pleito. E isso também favorece o Bolsonaro no objetivo dele de fomentar a oposição bolsonarista. Esse é o objetivo do Bolsonaro. Ele precisa dessa oposição bolsonarista engajada, fiel a ele, para quando ele for preso. Qual é o valor? Aí eu quero que vocês
até podem colocar nos comentários, qual é o valor de você ter 30% da população brasileira na palma da sua mão? Ter esse poder, do ponto de vista até político. Qual é esse valor? É isso que o Bolsonaro vai ter em 2022 e 2023. Porque não vai haver oposição ao governo Bolsonaro, ao governo Lula. A única oposição que vai ter vai ser justamente o bolsonarismo. Fanatizado cada vez mais, perseguido com o discurso do redentor, com o discurso do perseguido, com o discurso do preso. E já está tudo sendo construído para essa situação. Ah, isso não vai acontecer. Coloca, o pessoal mais antigo, coloca aí nos comentários, faz quanto tempo que nós estamos falando que o Bolsonaro tem medo de ser preso? E agora, finalmente, chegou o grande dia do Bolsonaro revelar mesmo que ele está sendo ameaçado e chantageado sobre a prisão.